Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, a primeira bandeira arco-íris criada por Gilbert Baker em 1978 foi encontrada e vai ser colocada em exposição. Legal, né? É disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, gente, rapidinho aquele recadinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem bastante e não esquecer de indicar o canal para os amiguinhos, tá bom? Mas vamos a essa história. Bom, havia duas bandeiras, tá? No começo, o Gilbert criou duas bandeiras. No começo também, essas bandeiras tinham 8 cores. Só que o rosa, como era uma cor muito difícil de ser encontrada, ela foi retirada da bandeira. Para ficar mais fácil, eles tiraram também o azul turquesa, então ficaram só 6 cores, que é a que a gente usa até hoje. Uma dessas bandeiras foi roubada. A outra, o Gilbert guardou e ela foi encontrada toda mofada, né? Uma grande parte estava destruída, mas deram para aproveitar bastante porque eram bandeiras imensas, de mais de 18 metros. Então, assim, eram bem grandes. Então, a maior parte dessa bandeira, que é a última, né, que sobrou, ela foi bem preservada e ela vai ficar em exposição lá em São Francisco. Muito legal saber disso, né? É uma relíquia histórica, né? Bom, em 1978 eu já fiz um vídeo falando da bandeira, da história, vou deixar o link aqui, né, para vocês darem uma olhadinha, mas basicamente foi o seguinte: Harvey Milk, em 1978, queria um outro símbolo para substituir o triângulo rosa, que até então era usado, né, como um símbolo do movimento gay. O Harvey pediu para mudar porque algumas pessoas na época acreditavam que o triângulo não era um símbolo muito positivo, já que ele representava a perseguição do nazismo aos homossexuais, né? Então algumas pessoas não consideravam esse um bom exemplo, embora a grande maioria insistia na ressignificação deste símbolo. Apesar de que outras pessoas já achavam que o grande problema, que o grande motivo da rejeição era por ser um símbolo estrangeiro, né, que representava a resistência de gays estrangeiros. Então, assim, né, americano é um povo meio egocêntrico, meio. E talvez por isso algumas pessoas criam uma teoria que algumas pessoas levantam nessa história toda, tá? E aí eles queriam um símbolo produzido por eles. Certo ou não, acontece que a bandeira foi criada, é um símbolo poderosíssimo, né? É um símbolo de uma relevância enorme, é um dos símbolos mais conhecidos, né, pela humanidade hoje em dia. Você põe lá a bandeira do arco-íris, todo mundo já sabe o que representa. Bom, acontece que a bandeira do arco-íris sempre foi, desde então, né, representou o movimento gay, porque era assim que o movimento era conhecido. Depois passou a ser GLBT, depois LGBT, e hoje existem muitas variações, né? Uma das mais usadas é LGBTQIA+, enfim. Existe uma dezena de variantes aí. Mas no começo era conhecido como movimento homossexual ou como movimento gay. Acontece que outros movimentos depois, outros movimentos não, né? Outras letras começaram a ser incorporadas ao acrônimo, criou-se um acrônimo e aí outras letras foram sendo, né, adicionadas, e essas letras, em dado momento, não se sentiram tão representadas pela bandeira do arco-íris. E aí resolveram criar suas próprias bandeiras. A bandeira do movimento lésbico já existe. Existe aí uma controvérsia, né? Se a bandeira das lésbicas, aquela roxa com o triângulo preto e o machado de 2 faces no meio, se ela foi criada antes da do arco-íris, depois da do arco-íris, enfim. É tão antiga quanto, digamos assim. Mas depois, né, ali pelos anos 90, né, o movimento trans, não se sentindo tão representado pela bandeira do arco-íris, resolveu criar sua própria bandeira. Uma faixa branca dividindo 2 faixas rosas e 2 faixas azuis. E aí todas as outras letras que estão ali no acrônimo resolveram criar suas bandeiras, né? Inclusive,
um tempinho atrás, resolveram criar uma bandeira para os gays. Não precisa, gente. A gente já tem a bandeira do arco-íris. Muito obrigado, mas não precisa. Engraçado que quase todas essas bandeiras são baseadas no padrão da bandeira do arco-íris, mas enfim. Então lá temos a bandeira do movimento trans, temos a bandeira dos bissexuais, temos as bandeiras dos assexuais, dos não binários. Eu acho que uma das mais recentes é essa intersexo, né? E aí resolveram fazer o seguinte. Talvez por conta dessas bandeiras jamais atingirem a mesma relevância do que a bandeira do arco-íris, resolveram inverter a coisa e descaracterizar a bandeira do arco-íris, incluindo outras cores e outros padrões. Criaram, inclusive, uma tal de uma bandeira do progresso, que é uma bandeira ridícula, horrorosa, nada a ver, né? Porque estão tentando incluir, inclusive, cores do movimento negro. Nada contra o movimento negro, muito pelo contrário. Mas acontece o seguinte, perguntaram a eles se eles queriam entrar nesta outra bandeira, que parece mais uma colcha de retalhos? Né? E o que tem a ver, né, movimentos que dizem respeito à orientação sexual com o movimento negro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, fizeram uma mistureba, uma colcha de retalho, uma coisa horrorosa, parece até uma obra do Romero Brito, né? Uma coisa ridícula, e cada vez mais vão incluindo cores e padrões, e cores e padrões, e cores e padrões, descaracterizando totalmente a bandeira do arco-íris e com uma falta de respeito absurda ao criador, né, que morreu em 2017. Felizmente ele não viu essa aberração que fizeram com a obra dele, né? Então, assim, gente, a bandeira do arco-íris pertence ao movimento gay lá em 1978, depois ela foi expandida por o movimento LGBT, até aí tudo bem, afinal de contas o Gilbert criou a bandeira do arco-íris justamente nessa vibe de inclusão, né, de diversidade. Então, ok, tudo bem. Agora, descaracterizar a bandeira é um absurdo. E já que cada um, né, quis lá ter a sua bandeira própria, então tudo bem, deixa a bandeira do arco-íris, né, como ela era originalmente do movimento gay. Simples assim, vocês não têm as suas bandeiras, cada um não tem lá a sua bandeira, então fiquem com suas bandeiras, deixa a bandeira do arco-íris do jeito que ela foi criada, né? Vamos respeitar a história, vamos respeitar os símbolos alheios. Eu digo alheios porque já que cada um preferiu ter o seu símbolo próprio, então este já não lhes pertence mais, então deixa, né? O símbolo do jeito que está, no original, respeitando a história, respeitando o seu criador, respeitando a memória de um grande ativista. Ok? Façam-nos esse favor. E a bandeira original, né, a primeira criada, tá lá guardadinha, tá lá exposta para que todo mundo veja, é uma bandeira lindíssima, né? Espero que ela jamais seja retirada do seu local e que ela nunca seja tão desrespeitada como ela está sendo agora. A outra bandeira que foi roubada ninguém sabe, né? Ninguém viu. Espero também que esteja sendo guardada, bem guardada, né? Espero que não tenha sido destruída. Enfim, gente, era isso. Aquele recadinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem e indicarem o canal para os amiguinhos. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo. Tá bom, queridos? Era isso e até amanhã.